Então, como liderar? Como liderar? Quem Deus chama para ser o líder? Então, primeiro, Deus chama aquele que se coloca à disposição dele, aquele que de verdade se entrega para ser moldado por ele e cumprir a sua vontade. Deus não escolhe perdedores. Deus não escolhe fracassados. Deus não escolhe pessoas desistentes. Deus não escolhe para ser líder aquele que já desistiu por tentar de tudo na vida, deu errado em tudo e agora ele quer ser um líder espiritual. Deus não escolhe essa pessoa. Deus escolhe pessoas que têm visão e pessoas que têm ousadia para perseguir a visão, até fazê-la cumprir. Deus escolhe pessoas de coragem. Deus escolhe pessoas que têm fé e atitude. Atitude é uma palavra maravilhosa, né? Atitude, alguém que tem uma atitude mental positiva. Alguém que tem uma atitude comportamental positiva. A sua atitude, ela pode ser sentida por todos. A sua atitude, ela é sentida num aperto de mão, no olhar dos olhos, no ritmo da sua fala, na entonação da sua voz. A sua atitude está presente no seu olhar. A atitude é tudo. Atitude é tudo. O líder precisa ter atitude, precisa ter uma boa atitude. Não pode ser alguém que não tem atitude, alguém que não age, alguém que não toma frente, alguém que não lidera. Então Deus escolhe, na verdade, pessoas que têm ousadia, que ousam fazer alguma coisa, que se colocam à disposição dele. Que não ficam esperando que algo simplesmente aconteça. O líder entende que ele precisa de certas circunstâncias. E quando as circunstâncias não estão presentes, ele trata de criá-las. Você pegou isso que eu acabei de dizer? A profundidade disso? E isso é verdade para qualquer ramo. Isso é verdade em qualquer situação. O líder sabe criar situações. Situações propícias para o crescimento. Situações propícias para o fortalecimento. Situações propícias para que dê certo. Então, na verdade, não importa o que você comanda, mas sim se você sabe comandar aquilo que te foi confiado. Como você faz o que faz. Lembra? Isso muda a história de qualquer líder. Saber comandar, saber de fato fazer, de fato liderar, desempenhar a função, né? Colocar as pessoas que te seguem para que alcancem um bom desempenho, alcancem um grande desempenho, na verdade. Então, o que o líder deve saber? Primeiro, o líder deve saber o que tem que ser feito. O líder deve saber, tem que saber o que deve ser feito, o que tem que ser feito. O líder deve saber, além do que tem que ser feito, ele tem que saber como fazer. E como fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito. Então, primeiro, saber o que tem que ser feito. Segundo, saber fazer. E terceiro, saber levar as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. E isso é responsabilidade do líder. O líder que não sabe o que tem que ser feito, ele será facilmente engolido, vencido pelos seus liderados, que pedem muitas coisas, né? Todos estão sempre querendo que o líder faça alguma outra coisa. Querem que algo diferente seja feito. Se o líder não sabe o que vai fazer, não tem um foco no que deve ser feito, ele vai começar a ser guiado pelos liderados. E aí, quem é guiado por todo mundo, não guia ninguém. Não guia ninguém, tá? Então, quando nós recebemos autoridade, nós precisamos ousar fazer o que a nossa posição exige. Muitas vezes o líder precisa fazer aquilo que não vai ser bem visto. Então o líder não está ali apenas para os momentos bons, ele está ali também para chamar atenção quando necessita, para chamar para perto, para o momento da correção. O líder também está ali para assumir a responsabilidade, para assumir a repercussão de certos fatos do que tem acontecido. Foi sob a sua liderança que algo aconteceu. Você precisa assumir isso. Você é o líder.
Agora, você precisa ter também a maturidade para saber corrigir depois. Ter a maturidade para continuar agindo. Há líderes que estão feridos emocionalmente e acabam ferindo outras pessoas. Pessoas feridas ferem. É assim, pessoas feridas ferem. Então, tem um líder que ele foi muito atacado, muito ferido, está dolorido por algo que aconteceu dentro de casa e ele vai agora ferir o grupo de liderados dele. Aconteceu algo no trabalho, ele agora vai ferir o liderado dele. Aconteceu algo na igreja, ele vai ferir. Aconteceu algo em algum ramo e ele vai trazer aquilo de fora. Em alguma outra área ele vai trazer aquilo e vai acabar ferindo. Não faça isso. Se você é líder, você precisa saber gerenciar suas emoções. Gerenciar as suas emoções. Entregar as suas emoções para Deus, mas ter a correta gestão das suas emoções. Estude gestão de emoções. Estude inteligência emocional. Tem um livro de Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. Estude esse livro. Estude inteligência emocional. Estude. Há vários cursos focados em inteligência emocional. Cursos de imersão, cursos de 3 dias, cursos de 4 dias. Estude. Faça um investimento. Isso vai ser enriquecedor para você. Participe de processos que vão te desenvolver emocionalmente. Então o líder precisa saber gerir as próprias emoções também. Porque uma pessoa ferida, que não sabe gerir as emoções, pode destruir a vida de outra pessoa. Aquilo que você faz como líder vai ser tratado na mesa de refeição dentro de uma casa, tá? A sua postura como líder vai estar presente, talvez, no almoço de alguém. A sua fala como líder pode influenciar para o início do estopim de uma confusão dentro de uma família. Porque um liderado saiu dali machucado por algo que não deveria ter sido feito, não deveria ter sido falado. É necessário ter inteligência emocional. Ao mesmo tempo, o líder também tem que saber que quando é necessário chamar a atenção, ele tem que chamar. O feedback é necessário. É preciso o feedback. É preciso. Davi teve filhos que ele nunca deu uma negativa, nunca disse não. E o que foi que aconteceu? Aminon violentou Tamar, Absalão matou Aminon, tentou matar Davi, tentou tomar o reino. Uma confusão na casa real, porque Davi não dava o feedback necessário, não fazia a correção. Faça a correção. Faça a correção, porque você pode, se você não corrigir, você pode pegar alguém que seria um excelente líder e transformar essa pessoa em um líder péssimo. É uma pessoa que vai usurpar, que vai inclusive te perseguir, então não tenha medo de dar o feedback, tá? Não devemos nos deter diante da oposição dos outros. O líder não teme oposição, a oposição vai acontecer. Deixa eu te falar uma verdade aqui. As críticas sempre vão estar presentes. Todo líder é criticado. Todo líder é criticado. Existem alguns medos básicos na humanidade. O medo da morte, o medo de falar em público, o medo das críticas. O medo da doença, o medo da perda do amor, vários medos, mas um dos medos básicos, o medo das críticas. Pesquise sobre você mesmo se você é alguém que tem medo das críticas. Você é alguém que se esforça para sempre tirar 10? Se você tirar 9, é inadequado, mas por quê? Por quê? Você não pode estar errado, tem sempre que estar certo, tem que ser perfeito em tudo. Você não aceita a crítica. Você deixa de fazer algo por medo de não conseguir fazer, e depois a crítica vai vir. Então, a crítica sempre vai existir. Sempre vai existir. Sempre há críticas. Mas o vento das críticas, o vento do fracasso, o vento das adversidades, o vento da negatividade, o vento de uma atitude negativa, todos os ventos ruins sopram na mesma direção. E essa direção é contrária ao líder que verdadeiramente tem atitude, ao líder que está seguindo a vontade de Deus, ao líder que tem persistência. Então esse vento acaba atingindo o líder. Mas o verdadeiro líder não se importa com o vento. Outro dia eu ouvi uma palestra e o palestrante dizia: o vento das críticas continua soprando. Mas dizia ele: eu tenho muito calor, então que sopre mais o vento. Interessante essa fala, mas é assim.
Então o líder ele vai ser criticado? Vai, mas não tenha medo da crítica. Continue agindo, continue fazendo. Jesus foi criticado, chamaram ele de Beelzebul, de comilão, de beberrão, chamaram ele de amigo dos pecadores e publicanos, chamaram ele de mentiroso, chamaram Jesus de impostor, mas ele não parou por causa das críticas. Ele continuou e a obra que ele fez mudou a história. Mudou a história. Quanto mais criticado você for, se você estiver sendo criticado por fazer a coisa certa, continue fazendo. Tenha sua autoanálise também, um momento de autoanálise. Reveja tudo que você faz. Está de acordo com o plano que Deus te deu? Está de acordo com o propósito? Siga. Siga. Então não tenha medo da oposição dos outros, da opinião contrária. Opinião é a mercadoria mais barata que se tem. E ninguém quer. Todo mundo está pronto para dar uma opinião. É a mercadoria mais barata que se tem. Se alguém te diz que o que você está fazendo ou o que você intenciona fazer não vai dar, você não vai conseguir, é impossível, que grandes conquistas essa pessoa tem a respeito dela mesma para que ela possa julgar tão bem as outras pessoas? Qual é a grande conquista que ela realizou que a coloque com capacidade extraordinária para olhar para o que você vai fazer, para a visão que você tem e dizer que você não vai conseguir? Nada é impossível que tem fé. Nada. Tenha ousadia, determinação, persistência, perseverança e opinião. Lembre-se, é a mercadoria mais barata que tem. Temos que aproveitar a nossa autoridade da maneira correta. Mesmo que algumas vezes encontremos a reprovação dos homens. É fato. O importante é ser aprovado por Deus. Isso é importante. É claro que é difícil você remar contra a maré, é difícil. É difícil você sentir que está indo sozinho, é difícil não ter o apoio, é difícil. Mas lembre-se, isso é uma fase e toda fase passa. Toda fase passa. Como líder, você tem que ter resposta para as adversidades. Senão alguém que deveria ser liderado por você vai passar a mandar. Se você não tiver as respostas, alguém vai ter essas respostas. Busque as respostas em Deus. Busque as respostas nele. Não permita que os papéis sejam invertidos. Não permita que os papéis sejam invertidos. Você é o líder. Busque as respostas a Deus. Busque conselheiros. 2. O líder precisa saber o que pode ser feito também. Não apenas o que deve ser feito, como fazer, como levar as pessoas a fazer, mas também saber o que pode ser feito. Jesus Cristo disse que ninguém começa uma construção sem antes fazer os cálculos, se vai conseguir concluir aquilo ali. Ou seja, dá para fazer, pode ser feito, vai ser concluído. Eu tenho capacidade para concluir isso aqui. As pessoas que estão comigo têm capacidade para concluir isso aqui. Saber o que pode ser feito é algo que deve ocupar a mente daquele que é chamado para a liderança. Não menospreze o que um grupo pode fazer. Não menospreze o que as pessoas unidas podem fazer. O que quem está junto de você é capaz de fazer. Não menospreze. Ore a Deus para que Deus te revele esse potencial. Deixa eu abrir um parênteses sobre potencial. O que é potencial? Potencial é todos os recursos que nunca foram utilizados. Isso é potencial. Todos os recursos que nunca foram utilizados. Potencial é toda a possibilidade que nunca foi realizada. Potencial é todo o livro que está dentro de você e você ainda não colocou para fora. Potencial são todos os louvores que você deveria estar escrevendo, mas não escreveu nenhum. Potencial são todas as pregações grandiosas que Deus te confiou, mas que ninguém nunca ouviu. Potencial são os quadros magníficos e obras de arte, músicas, sons, mas que nunca foram entregues à humanidade. Potencial é tudo aquilo que você pode fazer, mas ainda não fez. Isso é potencial. Um grande potencial sem trabalho gera pobreza. Um grande potencial sem trabalho gera pobreza.
Então não basta que você tenha grande potencial, não basta que o seu grupo de liderados tenha um grande potencial, é necessário ter trabalho. Coloca o trabalho aí, põe esse potencial para fora, entrega para a humanidade aquilo que Deus confiou a você. Então, saiba o que pode ser feito, mas peça a Deus para manifestar o potencial que existe para que ele possa ser trabalhado durante a sua liderança. Um líder precisa saber como fazer. Então, o líder que recebe de Deus algo não deve entregar para alguém o que não sabe como fazer. O líder deve delegar poderes, mas não pode ser omisso. Ou seja, Deus te confiou algo para fazer, ele te mostrou o que deve fazer e como fazer, você sabe o como, faça. Se você for delegar para alguém fazer, ensine essa pessoa a fazer, eu tenho a certeza que ela sabe como fazer. Não seja omisso. Não delegue uma responsabilidade pensando que você está se livrando da responsabilidade. Não está. A responsabilidade é sua como líder. Você entregou uma tarefa, você delegou uma tarefa, mas a responsabilidade daquela tarefa ali, dela ser bem feita ou não, é sua como líder. Vai recair sobre você. Os méritos ou deméritos são seus como líder. Você escolhe o grupo que você tem. Você escolheu a diretoria que te segue. Você escolheu o secretário que está aí com você. A secretária que está aí com você. Você escolheu o seu regente. Você escolheu. Se você me disser assim, eu não escolhi, ele já veio aqui. Você é líder. Você é líder. Você tem poder e autoridade para escolher. Se você não escolheu, pela omissão, você escolheu continuar com essa pessoa aí. Você, pela omissão, pode estar escolhendo manter um grupo de pessoas que simplesmente não trabalha, que não desenvolve e nunca vai desenvolver. A responsabilidade é sua, líder. A responsabilidade é sua, líder. Ore a Deus. Ore ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a Seara. Se você precisa de pessoas e não tem, peça a Deus que as enviará a você. Peça a Deus um grupo coeso de pessoas que vai te auxiliar, Ele vai enviar. Ele vai enviar. Líder, lidere. Lidere. Conclusão. Não existe uma fábrica de líderes. Líderes não nascem prontos. Líderes não nascem prontos. Nasceu um líder. Líderes são forjados. Líderes são forjados. É claro que naturalmente pode ser que umas pessoas tenham algumas habilidades, características pessoais que são mais utilizadas na liderança. Porém, a liderança, ela é forjada. Ela é forjada. Há escassez de pessoas capazes para assumir a liderança. Isso é verdade. Existe uma escassez de líderes. Existe uma escassez de pessoas formadas para exercer a liderança. Existe uma escassez. Por quê? Porque não se nasce pronto. O líder precisa ser formado. E nós, infelizmente, nós não vemos muitos mentores de líderes. Nós não vemos. Geralmente, há segredos que não querem ser passados. Segredos que as pessoas não querem passar. Não vou ensinar como ser um líder melhor, porque pode ser melhor que eu. Infelizmente, esse tipo de pensamento permeia a nossa sociedade. Porém, o que um líder de verdade precisa fazer é formar pessoas melhores que ele mesmo. Porque aí o seu legado vai continuar. E a obra vai se tornar ainda maior, ainda maior. Triste coisa é quando um líder se ausenta e o trabalho da vida dele todo cai pela ruína, porque ele se ausentou. Triste é um trabalho que não tem um sucessor. Um líder que não levantou um sucessor. Triste é isso. Ver um trabalho que vai para a ruína. Vai para a ruína. Por causa do irresponsável que estava ali na frente, que não preparou uma liderança. Que não preparou uma liderança. Então, sejamos responsáveis. Seja você responsável. Sejamos responsáveis. Preparemos novos líderes. Pessoas para substituir-nos quando o nosso tempo de liderança passar. Moisés passou. Mas Josué estava pronto. Josué estava pronto. Josué morreu. A geração que estava junto com Josué morreu. E aquela geração não preparou um novo líder. E a Bíblia diz que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aí, todo aquele tempo de prosperidade, de paz,
deu lugar à perseguição, à ruína, às guerras. E foi necessário se levantar juízes. Levantemos nossos sucessores, confiemos em Deus, que eles serão tão compromissados ou mais compromissados do que nós e vão seguir adiante levando um legado poderoso para as próximas gerações. Deus tem um propósito bem definido na sua maneira de agir, formando um líder. Então é Deus que prepara o líder. Você, líder, tem uma história de vida, você enfrentou várias situações, mas Deus estava te forjando nessas situações. José foi parar na prisão injustamente, mas Deus estava forjando ele. Ali na prisão, durante aqueles anos de prisão, na escassez, ele aprendeu como governar no tempo da fome, no tempo da escassez no Egito. Foi na prisão que ele aprendeu aquilo ali. Foi ali na prisão. No tempo da prosperidade, quando ele estava na casa de Potifar, sendo assediado pela esposa de Potifar, ele estava ali aprendendo a como governar na prosperidade, governar em evidência. Você acha que José não foi assediado? Quando ele se tornou governador do Egito, segundo homem mais poderoso da terra, você acha que ele não foi assediado? Você acha que José não recebeu propostas, agora que ele tinha um cargo ainda mais elevado? Mas ele já havia sido treinado antes. A sua história de vida te preparou para esse momento de liderança. Deus tem os seus meios de forjar um líder. Primeiro, nós precisamos ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a nossa prioridade. É a Ele que prestamos contas. Devemos conhecer a vontade dEle. Precisamos buscar Deus em oração. É a Ele que nós vamos apresentar os nossos trabalhos, os nossos louros, o fruto do nosso trabalho. É a Deus que nós devemos prestar, então, ali, né, as nossas ações. É a Deus que nós devemos apresentar nossas responsabilidades, nossas realizações. Ele é a nossa prioridade. A Ele devemos prestar contas. 2, o líder precisa conhecer a si mesmo e estar sempre atento às suas fraquezas para não cair na cilada do diabo. Salmo 139, versos 23 e 24. Conheça-te a ti mesmo. Saiba quais são as suas fraquezas. Quais são os pontos em que você é mais fraco? Quais são os pontos em que você é mais suscetível ao erro? Conheça as suas fraquezas. E tenha pessoas para te substituir nesses pontos. Tenha pessoas que possam ser balizadores, pessoas bem firmadas, que possam te auxiliar nesses pontos. 3. Não se associar a pessoas medíocres. Lembre-se, a excelência, um ambiente excelente expulsa os medíocres. Um ambiente medíocre expulsa os excelentes. Você quer ter pessoas excelentes junto com você? Não seja medíocre. Não cultive a mediocridade. Não haja como a média das pessoas fazem. A média dos líderes que vieram antes de mim, não vá pela média. Você precisa estar acima disso, acima da média. Se associar com pessoas medíocres, se associar com quem tem uma velocidade muito diferente da sua, isso pode te levar aí à ruína, tá? 4, conhecimento profundo da tarefa. Conheça a tarefa. Seja especialista. Estabelecimento de alvos atingíveis. Trabalhe com metas. Você precisa ter meta. Meta de crescimento. Meta de quantidade. Meta de qualidade. Meta de dinheiro em caixa. Meta de viagens. Meta de visitas. Meta Você precisa ter metas e acompanhar essas metas para saber se o seu trabalho está sendo verdadeiramente efetivo ou não. Tenha metas. Em tudo que você faça, tenha metas. Trabalhe para atingir as metas. Metas não são sonhos. Metas são objetivos que você vai cumprir por meio de algumas tarefas que serão realizadas. Tá? Você vai cumprir essas metas, vai alcançar esses objetivos. Tenha metas. Dê o exemplo. Dê o exemplo de força, de coragem, de justiça, de honestidade, de paciência, de persistência, de perseverança. Seja você o exemplo. O exemplo de quem realmente faz, de quem trabalha, de quem mais ora, de quem estuda. Seja você o exemplo. Algumas características que o líder deve possuir: ser chamado por Deus, ter comunhão com Ele, ter dedicação à obra, ser humilde, ter fé, coragem, lealdade, coragem, obediência,
vida de oração, dedicação a Deus e a sua palavra, ser sensível, ter determinação, conhecimento de um ofício, amor, moderação, persistência, ser íntegro, guardar os princípios morais, desenvolver um forte compromisso com a palavra de Deus, ter um caráter reto, conhecer e defender o que é justo. Um líder precisa saber reconhecer os próprios erros, as próprias limitações, as próprias falhas. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós chegaremos a essa estatura, mas nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos aguardando e quando aquele que é perfeito se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aguardando. Ser leal ao Senhor, ser leal aos superiores, ser leal aos outros líderes, ser leal aos seus liderados, ter estabilidade emocional, ter disposição de aceitar a tarefa, de aceitar a responsabilidade, tomar a iniciativa, perseverar numa tarefa até que ela seja cumprida. O líder precisa ser interessado pelos outros, seja interessado pelos outros, seja interessado. Ao mesmo tempo, você aí que tem um líder, que está aqui estudando e tem um líder, seja interessado pelo seu líder. Eu tenho certeza que você deseja que o seu líder te ligue perguntando como você está. Que o seu líder demonstre que realmente está preocupado com você. Mas eu te faço um convite. Ligue para o seu líder e procure saber como ele está. Seja realmente interessado em ajudar o seu líder. Em ver do que ele está precisando, o que você pode auxiliá-lo, no que você pode ajudá-lo. Faça esse caminho de ir até o seu líder para ajudá-lo também, não apenas de esperar que ele chegue até você. Dignamente, você deve se comportar para liderar, procurando sempre o bem-estar de todos. Tenha discernimento, peça discernimento a Deus. O discernimento que inclui o conhecimento de fatos, a consciência do que precisa ser feito, o desenvolvimento de um plano de ação para atingir os resultados desejados, o discernimento espiritual, saber discernir os espíritos, saber discernir as palavras, a origem da intenção, a origem da palavra, a origem daquilo que está chegando até você. Às vezes pode parecer algo muito bom, planejamento estratégico maravilhoso, mas tem origem no inferno. Então tenha discernimento do céu. Não confie em qualquer um que vai chegando no seu no local onde você trabalha também, tá? Não confie em qualquer um. Chegou alguém, fala bem, conhece um pouco mais, não confie em qualquer um. A pessoa precisa ganhar sua confiança. Não vai dando cargo para qualquer um. Não faça isso. Seja estratégico, ore a Deus, peça direcionamento a Deus. O líder precisa de uma motivação ligada ao entusiasmo e capacidade de liderar os outros sem ofender. Você precisa saber como motivar, mas sem ofender ninguém. Tá? Então, o líder tem que ser entusiasmado. O entusiasmo é Deus em ação dentro de você. Um líder, uma pessoa entusiasmada transparece. Transparece no ritmo da fala, no jeito que fala, nas palavras que usa, na forma de pensar, no olhar, no brilho dos olhos, na abertura labial, na postura. Seja entusiasmado. Tá? Guarde entusiasmo, cultive o entusiasmo. Com certeza, a sua liderança será seguida por muito mais pessoas se você for alguém entusiasmada. Tá? Aqui, nós agora concluímos a introdução desse nosso curso de liderança e tem muito mais ainda para você chegando aí, tá bom? Se isso aqui está sendo bom para você, se tem aprendido, eu te convido a fazer os resumos de toda a aula. Sempre acompanhe as aulas com papel e caneta junto com você, tá? Faça um resumo aí, tem algum campo aqui abaixo também, deixa um comentário. Tá? Deixa um comentário aqui em todas as aulas, comenta aí, diz que você gostou, tem aí umas estrelinhas para você marcar, né? Tem um joinha para você dar. Então faça isso, tá? Faça isso e compartilhe com mais pessoas um treinamento como esse, que com certeza está sendo bênção para a sua vida e também vai ser para muitas outras pessoas. Seus liderados precisam desse conteúdo também. Tá? Nos vemos então agora no nosso próximo módulo. Até lá!